E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos para uma aula da parte de gramática sobre apreensão e compreensão de sentidos. Uma coisa muito fácil, porque é a interpretação de texto. Sem apreender e compreender o sentido do texto, das palavras que compõem esse texto, você não compreende o texto. Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem da malha ferroviária do metrô de Londres. Então, numa malha ferroviária ampla e interconectada como a do metrô de Londres, problemas numa linha do sistema afetam inevitavelmente outras mais próximas com as quais ela se relaciona, a noção de rede. Aqui em São Paulo mesmo a gente tem esse problema, dá um problema em alguma das linhas do metrô, abala todas as outras, tá? Num texto, as partes são solidárias, como na rede do metrô, uma interfere no sentido da outra. Então, a apreensão de sentidos é uma operação de leitura que lida com a decifração do código linguístico. Trata-se de reconhecer o significado das palavras e das relações de sentido entre as diferentes partes do texto. Então, olha só, você não precisa só, ou melhor, você não tem que só saber o significado de uma palavra isoladamente. Você também tem que saber como que ela está sendo usada naquele texto, ok? Olhem agora essas duas imagens. Ambas são do Central Park de Nova York. O lago Jacqueline Kennedy Onassis, no Central Park, tem dois grandes entornos distintos. Um mais próximo, formado pela vegetação, que é o de cima, e o outro mais abrangente, formado pelas construções da cidade de Nova York, que é o de baixo, provavelmente uma foto de satélite, não sei. Num texto, palavras, expressões e trechos também estão envoltos por dois entornos, um mais próximo, que é o contexto interno, é o que nós chamamos de contexto interno, e o mais amplo, que é o contexto externo. Então, o contexto interno é para você poder saber o que significa aquilo dentro daquele texto, mas para isso você também tem que saber o que significa aquilo fora daquele texto, tá? Então, para apreender, quer dizer, capturar o sentido exato de um termo num texto, é preciso confrontar seu sentido com das partes que lhe são vizinhas, que é o contexto interno. E a noção de texto, que é o tecido, está fundamentada nesse princípio de inter-relação entre suas partes. Então, veja só, não adianta você saber, como eu falei, o significado isolado de uma palavra, se você não sabe como que ela foi usada naquele texto. Olha outro exemplo aqui. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante evento com empresários em São Paulo, falou sobre seus planos para a economia brasileira. Vamos liberar os atacantes para que possam cumprir sua função. A crise começou porque todo mundo passou a ficar preocupado com a defesa e houve um recuo. A estratégia é fazer gol, mas como os bons times mostram, você começa não levando um. Então, olha lá. O contexto determina que o sentido de termos como atacantes, defesa, recuo, fazer gol, bons times e levando um seja associado à economia, não ao futebol. Por quê? Porque Henrique Meirelles é um ministro da Fazenda, né? Ele vai falar sobre economia. Então, nem sempre as informações da superfície do texto, do seu contexto interno, são suficientes para o entendimento de seus significados. Para sua compreensão, muitas vezes é preciso acionar dados do repertório cultural, ou seja, elementos do contexto externo, como valores sociais, ideologias e outros textos e informações que circulam na sociedade. Então, olha só. Lembra que eu sempre falo sobre conhecimento de mundo? Aqui é um outro momento que você precisa ter conhecimento de mundo. Que uma pessoa não tendo conhecimento de mundo, ela não conseguiria interpretar esse texto que nós colocamos aqui com propriedade, né? Ou ela ia achar que estava falando só de futebol, ela não ia ter a mínima noção que o ministro da Fazenda trata da economia, e ele usou termos do futebol metaforicamente para poder dar o sentido que ele queria no texto, ok? Então, veja só. A compreensão de sentidos é uma operação de leitura em que se convocam informações do repertório cultural socialmente difundido, fundamentais à produção de sentido. Então, de novo, conhecimento de mundo é a chave do enigma. Se você tem conhecimento de mundo, você interpreta texto, você faz uma boa redação,
Você consegue entender enunciados de exercícios, não só na língua portuguesa, né? Então, a chave do Enigma é você ter conhecimento de mundo, para poder apreender o sentido e compreender o sentido do texto, ok? Então, agora bora para os exercícios.